Boa noite. Estou tentando conectar aqui com a doutora Cristiane Kopasek. Cristiane, eu não estou conseguindo chamar, diz que tu não pode participar, tu tá no celular. Tem que ser no celular, por favor. Deixa eu conectar aqui com a doutora Cristiane. Cristiane, se tu tá me ouvindo, tem que ser no celular, porque eu acho que tu não está no celular e eu não tô conseguindo te chamar, porque diz aqui que tu tá indisponível no vídeo, que não pode participar no vídeo. Deixa eu mandar um WhatsApp aqui pra doutora Cristiane, só um momentinho, pessoal. Ah, agora deu certo. Opa. Estranho, a doutora Cristiane. Cristo, pode sair e entrar de novo, porque eu te aceitei, mas tem. Deixa eu ver aqui. Ah, agora acho que vai dar. Vamos ver se a doutora Cristiane consegue entrar. Nossa, a nossa live de Turner tá. Parei. Olá! Muito bom! Ai, ótimo! A tecnologia às vezes dá um baile na gente. Vocês me ouvem bem? Sim, tô te ouvindo bem, Cristiane. Né? Eu estava preocupada porque a gente já teve problema o ano passado com essa live de ensino americano. Por isso estava dar problema agora de novo, né? Mas tudo bem. Então vamos começar. Bom, pessoal, eu sou Temis Félix, sou médica geneticista. Nós estamos começando mais uma hora da genética, que é promovido pela Sociedade Brasileira Genética Médica e Genômica. E eu tenho o prazer hoje de fazer essa live sobre síndrome de Turner com a doutora Cristiane Kopasek. Eu vou apresentá-la. A doutora Cristiane é professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É médica pediatra e endocrinologista pediatra, tá? E é preceptora do programa de residência, tanto do Hospital da Criança Santo Antônio, aqui de Porto Alegre, do Hospital Infantil, Materno-Infantil Presidente Vargas, também aqui de Porto Alegre. Então, essa live sobre síndrome de Turner, nós vamos trocar experiências, né? Um médico geneticista e um médico endocrinologista pediatra, né? Que são, na realidade, as especialidades, muitas que acompanham esses pacientes, e é importante a gente conversar sobre síndrome de Turner. Seja bem-vinda, Cristiane. Muito obrigada, eu agradeço imensamente. Para mim é um prazer, uma honra. Quero ressaltar aí essa excelente iniciativa da Sociedade Brasileira de Genética Médica, de ter esses momentos assim de troca de ideias, né, e de abertura também para o público e interessados para tirarem suas dúvidas. Acho de extrema importância. Parabéns, então, à sociedade. Muito obrigada, Temis, pela oportunidade. Para mim é um prazer e uma honra.
Tá, então vai ser mais ou menos um diálogo, né, Cristiane? A gente vai falar dos Claro. médicos, dos tratamentos, né? Então nós vamos conversando, né? Então, vocês sabem que a síndrome de Turner, ela é uma das anomalias cromossômicas mais comuns, né? Ela comete 1 a cada 2.500 meninas, né? E ela pode ser diagnosticada em várias fases da vida, né, Cristiane? Então, a Sem gente dúvida. desde o pré-natal até quando a criança nasce, depois na infância e depois na adolescência, ou até na vida adulta, a gente tem sintomas, os sinais, sintomas que vai nos pensar sobre síndrome de Turner, né? Então, assim, vamos começar de uma fase por fase, né? Para a gente Tá, conversar. É. claro. Não, tá ótimo. Eu acho que um ponto bem importante, assim, sobre a questão do diagnóstico, assim, para a gente iniciar essa conversa, é ressaltar que, infelizmente, a gente ainda tem bastante retardo no diagnóstico. A gente tem aí alguns estudos que mostram que a média de idade ao diagnóstico das meninas com síndrome de Turner é na adolescência, né, ao redor de 12, 13 anos. Isso é uma grande pena, porque a gente perde, então, uma grande janela de oportunidade de fazer tratamentos para promover o crescimento dessas meninas, né? Agora, voltando à questão do diagnóstico, então, hoje a gente tem técnicas bastante avançadas de ultrassonografia, de pré-natal, a medicina fetal está bastante avançada também. Então, em algumas situações em que se observam algumas vamos dizer assim, alterações nas ecografias morfológicas, né, como a presença assim, de um higroma cístico, né, que é uma malformação vascular, né, nos bebês, então se pode suspeitar, né, ou então, talvez até de uma forma um pouquinho mais difícil, mas anomalias cardíacas, né, que meninas com síndrome de Turner, então, tem alteração predominantemente dos vasos, como a aorta, por exemplo, né? Ou então anomalias renais, pode se suspeitar. Então, existe a janela de oportunidade de fazer o diagnóstico no pré-natal quando essas alterações se tornam visíveis, né? Porém, nem todas as meninas apresentam essas características e nem sempre isso é tão fácil de ser observado no pré-natal, né? Ao nascimento, a gente tem algumas pistas, né? Pré-natal, Cristiane, né? Queria complementar a parte pré-natal, Claro. porque eu acho que Uhum. quando a gente tem uma translucência nucal alterada, por exemplo, lá com 11, 12 semanas, que daí tu Perfeito. e pode ser um indício de uma alteração, né? É muito importante, nós temos exames para se fazer, né? Então, hoje em dia existe o NIPT, que é um exame de sangue que tu, na realidade, identifica células fetais circulantes no sangue materno e que tu pode testar para os cromossomos, né? O cromossomo X, cromossomo Y, 21, 22, etc, né? Então, essa pode ser a primeira vez que a gente pode Pista. fazer um diagnóstico de síndrome de Turner, né? Ou, se um pouquinho mais tarde, na gestação, dá para fazer uma amniocentese, caso se detecte, por exemplo, higroma, caso se detecte uma cardiopatia, né? Com suspeita de síndrome de Turner. Então, tem várias fases, depende da fase que tá, tem exames específicos para a gente fazer, né? Perfeito. Vou aproveitar para te perguntar, Temis, assim, entre o NIPT, né, e a amniocentese, a gente sabe que tem uma diferença aí também de acurácia desses exames. O que seria recomendado? Se a suspeita é alta e o NIPT não nos deu a resposta, Daí tem que fazer, iria a amniocentese, né? na realidade, não exclui o outro, né? Uhum. O NIPT ele é feito numa idade gestacional menor, né? E ele sempre pode ser confirmada aquela alteração com amniocentese depois. E é o Claro, recomendado. O exame, na claro. realidade, é triagem, ele não é um exame diagnóstico, né? Então, assim, Perfeito. tá. E quando a criança nasce, o que a gente observa na menina que tem suspeita de Turner? Então, muito patognomônico, né, Temis, o edema, né, o inchaço das mãozinhas e dos pés, né? Então, a gente tem algumas condições clínicas que são assim, né, precisam saltar aos olhos.
Então, o edema de pés e mãos é uma dessas questões, né? E o próprio higroma cístico, né? Que às vezes até reabsorve e forma, então, um excesso de pele aqui na região cervical, precisa atentar, né? Com mais dificuldade, assim, sinais menores, né? Aquelas dismorfias menores são um pouquinho mais difíceis. Mas é bem importante também a questão de alterações cardíacas, né? Por exemplo, na presença de um sopro importante ou até, vamos dizer, de um sinal clínico de uma alteração cardíaca importante, se precisa pensar e, de novo, mais uma janela de oportunidade para se fazer o diagnóstico mais precoce. Tá? Acho que é importante também frisar que as meninas com Turner, elas nascem pequenas, né? Perfeito. Um peso até gordinho ali, mas elas são pequenas. Então, curtinhas. Curtinhas, é. Então, essa é uma das suspeitas. Nasce pequena, né? E ainda tem o edema de pés e mãos, né? Tem algumas características físicas um pouquinho diferentes, já tem que alertar o pediatra que a criança pode ter síndrome de Turner, né? Eu brinco, eu costumo dizer, Temis, assim, que a gente tem que olhar com olhos de quero ver, né? Então, assim, um exame clínico bem detalhado do recém-nascido, às vezes pode nos dar pistas muito importantes. E a gente sabe, né, nas condições que a gente trata e acompanha, que o diagnóstico precoce, ele faz toda a diferença, né, na vida da criança. E na síndrome de Turner não é diferente, né? Mas, na realidade, a maioria das crianças não tem todas essas características quando nasce, né? As crianças Exatamente. aparentemente não têm anomalias maiores e isso passa desapercebido, né? Daí, o que acontece quando a criança vai crescendo? Vamos seguindo ali na infância. Bem importante, né? Então, a gente sempre fala, né, que meninas com déficit de crescimento, né, ou até antes, no primeiro ano de vida, assim, numa lactente, numa bebê feminina que tem alguma dificuldade de progredir, né, no crescimento e no ganho de peso, que a gente gosta de chamar de failure to thrive, também pode ser uma pista, mas muito característico na infância é a falha do crescimento, o déficit de crescimento, né? Sim, a baixa estatura, eu estou acompanhando, tentando acompanhar no chat, né, que é bastante dinâmico, né? Então, as meninas, muitas meninas, a maioria, na verdade, alguém colocou ali 30%, né, tem baixa estatura, esse percentual é maior, né? Cerca de 95% das meninas com síndrome de Turner tem baixa estatura. Então, de novo, assim, a gente que trabalha bastante com crescimento sempre diz uma frase, um chavão, assim, né? A menina com baixa estatura, a gente precisa afastar síndrome de Turner, né? E aí, claro, que a gente também vai olhar outras sintomatologias, né? Outros sinais clínicos, mas vamos dizer assim, o quadro clínico é muito heterogêneo, né? Então, nem todas vão ter os sinais clínicos, vamos dizer assim, as dismorfias que a gente procura. Então, especialmente nas mosaicos, como alguém está colocando, né? Então, é exatamente isso. Toda menina que não está crescendo dentro da curva de normalidade, né? A primeira suspeita que tem que fazer é síndrome de Turner, a não ser que ela tenha claramente por exemplo, um problema ósseo, uma condroplasia, um outro diagnóstico de um problema ósseo de crescimento. Mas toda menina que não está crescendo adequadamente é obrigatório fazer o exame de cariótipo, né? Então, que é o exame para fazer o diagnóstico da síndrome de Turner, né? E o que acontece? A criança, daí ela passou da infância, tá aí, chega na adolescência, daí ninguém fez o diagnóstico, chega na adolescência, o que acontece com a menina com Turner? Exatamente. Então, a próxima fase, né, é a fase de falha do desenvolvimento da puberdade. Então, a gente sabe que, em especial nas meninas que têm a perda, né, total do cromossoma X, né, as 45X, elas têm uma falência ovariana, né, uma falência ovariana precoce, elas perdem a sua capacidade de desenvolver os caracteres femininos, né? Então, uma menina que não, a partir dos 12, 13 anos, né, não tem características, não desenvolveu ainda a mama,
né? A gente precisa pensar e, na sequência, muitas das meninas, infelizmente, têm o seu diagnóstico por o que a gente chama de amenorreia primária, ou seja, nunca tem o seu primeiro evento de menstruação. Então, também é obrigatório que a gente... exato, alguém colocou ali puberdade tardia ou até a ausência, né, da puberdade. É obrigatório que a gente investigue, né, meninas com falha do desenvolvimento puberal, né, e com falha da sua primeira menstruação. Tá. E tem as meninas que passam dessa fase, né, que menstruam, né, tem caracteres sexuais secundários, menstruam, e daí, na vida adulta, faz o diagnóstico de Turner, né? Em que situações a gente faz esse diagnóstico? Exato. Né? Então, essas meninas que evoluíram a puberdade, normalmente são meninas com mosaico, né? Que a gente sabe que tem uma parte das suas células, então, 45X, e as outras, a outra parte das células 46XX. Então, essas que evoluíram para a vida, evoluíram o desenvolvimento puberal e não tem uma baixa estatura tão significativa, né? Na fase adulta podem ter seu diagnóstico feito, então, por questões de irregularidade de ciclo menstrual, por infertilidade e até por desenvolverem, o que é muito comum também, desenvolverem alterações metabólicas, aí desenvolver diabetes, desenvolver alterações da tireoide, desenvolver hipertensão. A gente sabe que existe uma chance grande na vida adulta de sobrepeso e obesidade. Então, a gente deve lembrar, assim, até existe um guideline, né, um consenso internacional que prevê que mulheres adultas, então, que tenham uma altura diminuída, né, que sejam as baixinhas e que tem esse fenótipo, assim, de ganho mais fácil de peso, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, que se investigue também a possibilidade de uma síndrome de Turner mosaico. Tá. E como é que a gente faz o diagnóstico? Então, vamos falar de diagnóstico. Diagnóstico, perfeito. Essa é mais a tua parte, né? Mas o cariótipo é imprescindível. Colocou-se o cariótipo de 40 anos atrás, qual a diferença do cariótipo de hoje? Nenhuma, né? Todos os cariótipos são, aliás, é um exame que é para ver, para contar os cromossomos, né? E também para ver a estrutura dos cromossomos. Esse é um exame que é feito há muitos anos e é um exame clássico para ver síndrome de Turner, né? Porque a síndrome de Turner nada mais é do que uma alteração no cromossomo X. A gente sabe que nas nossas células nós temos 46 cromossomos e as meninas têm 46 cromossomos e 2 cromossomos X. E os meninos têm 46 cromossomos, um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, em 50% dos casos de síndrome de Turner, nós temos o quê? 45X, 45 cromossomos, e falta um dos cromossomos X, né? Então, a gente só tem a presença de um cromossomo X, que é o que faz as características clínicas de baixa estatura, de atraso da puberdade, de todas aquelas características que a doutora Cristiane falou para nós até o momento, né? Tem uma percentagem ali, né, que é entre 15% a 25%, que é mosaico. O que é isso? A gente tem as células normais, que é 46XX, associados a 45X, que são aquelas células que está faltando um dos cromossomos X, né? Então, é importante, e tem outros, vamos dizer, variações da síndrome de Turner do ponto de vista citogenético, né? Tem o isocromossomo do X, né? Tem uma linhagem X0 com uma linhagem XY, e essa a gente tem que conversar, porque é muito importante fazer o diagnóstico, né? Pode ter deleção do cromossomo X, né? Então, o mais comum é ou ter 45X, que é 50% dos casos, mosaico 45, 45X, 46XX, ISO do cromossomo X, né, que é em torno de uns 15% a 20%, né? E as variações outras, anel do X, etc. Tem várias variações do X aí, né?
Mas o importante é assim, do ponto de vista genético, quando a gente faz a suspeita de Turner, a gente tem que contar como os mosaicos são comuns, e mosaico nada mais é de tu achar duas linhagens cromossômicas no mesmo, né? A gente tem que contar um número maior de células. Normalmente, no cariótipo, a gente analisa 15 células, tá? Um exame de cariótipo convencional. No caso que a suspeita é Turner, né, a gente tem que analisar no mínimo 30, 50 células e às vezes 100 células, quando a gente realmente sabe que tem suspeita de Turner. Né? Aqui tem uma pergunta aqui, ó. A Adri Canor se perguntou. Perguntei isso para o cariótipo, porque eu vi um geneticista dizendo que os cariótipos realizados há mais de 15 anos não possuem validade. Errado, né? Se fez o cariótipo há 20 anos atrás e tinha síndrome de Turner, hoje vai ter a mesma coisa do cariótipo. Se tinha síndrome de Down há 20 anos atrás, com trissomia do 21, hoje vai ter também trissomia do 21 para a síndrome de Down. Então, isso é bobagem, né? Na realidade, o cariótipo é um exame que ele é constante, é um exame que existe há muitos anos, é um exame clássico e ele é fundamental na avaliação genética, né? O que tu quer complementar, Cristiane? Não, acho que está perfeito, né? Essa dúvida sobre a contagem de células, né, é sempre uma dúvida recorrente, né? Então a gente tende a pensar, tende a solicitar com 50 células, né, para garantir, em especial quando a gente tem uma suspeita forte clínica, né? Então eu queria corroborar isso contigo, mas acho que é meio que consensual isso também, né? E se, muitas vezes, como eu vejo que tem alguns colegas aqui, se a gente discrimina no pedido, na solicitação médica, se isso ajuda, né? Por exemplo, fez um cariótipo convencional, mas se tu tem lá a suspeita clínica descrita, né? Muitas vezes quem está realizando o exame, então pode expandir. Não sei se tu concordas com essa ideia. Não concordo, porque a citogenética, na realidade, assim, o exame de cariótipo é um exame que tem que ser baseado, sempre os exames devem ser analisados de acordo com a clínica, né? Então, se a suspeita é uma síndrome de Turner, o citogeneticista, ele não só vai contar um número maior de células, mas como ele vai olhar aqueles cromossomos X com outros olhos, para ver se não tem um pedaço, para ver se não tem uma translocação, que é a fusão entre dois cromossomos diferentes, para ver se não tem, na realidade, presença de algum outro, um isocromossomo, sabe? Então, isso é importante que sempre se coloque no pedido do exame, né, a suspeita clínica, que isso é muito importante para o citogeneticista que está fazendo o exame, para ele poder saber o que ele deve procurar, o que ele tem que olhar com outros olhos, né? Essa, via de regra, até uma queixa geral, assim, de colegas que fazem exames também de imagem, né? Então, a gente ter esse costume de colocar, né, a suspeita clínica, eu acho que é fundamental, né? Mas, perfeito, acho que importante é realmente fazer esses diagnósticos e poder ajudar essas meninas. Eu queria aproveitar, Tami, só um parênteses aqui, dar um oi assim para uma turma conhecida, inclusive pacientes que eu já tive o privilégio de acompanhar, eu estou vendo aqui na live, então estou bem feliz, não vou nominar, mas quero dar um oi, né? Dessas Bom, meninas né? especiais que tive a oportunidade de acompanhar. É um privilégio. Tá. Estão pedindo para a gente aqui definir o que é uma Turner clássica. É uma ótima pergunta, né? Então, assim, uma Turner clássica é uma menina, então, com baixa estatura, com o pescoço alado, né? Com o cubitus valgus, né? Que é aquele cotovelo que não estende completamente, né? Que tem algumas dismorfias faciais, assim, né? Tem até pode ter um epicanto, né? O palato ogival, o tórax mais largo e mais curto, né? Pode ter outras alterações esqueléticas também, né? Pode ter, então, o geno varo, né? E por aí vai.
E claro que são meninas, as clássicas, né? Elas têm malformação cardíaca, malformação renal, e se a gente vai investigar, pode ter aí também hipotireoidismo, que é bastante comum em síndrome de Turner, assim como em outras alterações cromossômicas numéricas, né? Isso a gente sabe. E então, enfim, essa seria para mim a Turner clássica, né? Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que é importante frisar que a Turner clássica, em geral, é aquela que tem 45X, né? Perfeito, perfeito É também. os mosaicos, em geral, são mais leves, né? Assim, tem menos características, assim como o isocromossomo, às vezes, pode também ter menos características, né? Eu quero voltar para uma pergunta que botaram aqui, assim, a Lister Tamara disse que é bom fazer a cromatina sexual também. Esquece cromatina sexual. Este exame é um exame que não se faz mais. Não precisa fazer cromatina sexual. O que se faz é o exame de cariótipo, tá? Cromatina sexual é um exame abandonado, tá? Não se usa mais cromatina sexual para fazer o diagnóstico de Turner. Hoje em dia se faz com exame de cariótipo e não é hoje em dia. Há anos já não se usa mais cromatina sexual, tá? Então, cromatina sexual esquece, tá? Uma coisa que comentaram aqui várias vezes, Cristiane, que eu acho que é importante a gente dizer, né? Alguns casos de síndrome de Turner, que são mosaicos, têm 45 cromossomos, né? E numa outra linhagem pode ter uma linhagem que tem um cromossomo Y, né? E esses casos a gente tem que prestar muita atenção, né? Cristiane, quer comentar o porquê? Claro. Então, a presença da linhagem do Y, né, está muito relacionada à disgenesia da gônada, né? Então, há uma gônada disgenética, né, uma gônada que contém material genético, então, embrionário de ambos os sexos, e isso aumenta bastante a chance dessa gônada disgenética, então, de desenvolver um tumor, tá? Justamente porque existe, vamos dizer assim, as linhagens, o desenvolvimento embrionário já está comprometido, né? E isso aumenta a chance de tumor. E existe uma recomendação, né? No caso de gônadas de genética, de fazer então a extração, né? Justamente para evitar o risco do desenvolvimento de tumor gonadal. Né? A gente, em medicina, também precisa sempre ter esse pensamento muito preventivo, né? De evitar complicações futuras. Isso é bem importante, né? Então, assim, apesar de que muitas vezes a gente acha só 45X, né? É importante muitas vezes que a gente faça pesquisa de cromossomo Y, né? E a melhor maneira de fazer isso é contar um número grande de células, né? E o número grande de células é o ideal a gente contar por FISH, né? Que é uma técnica que a gente vai lá e pinta os cromossomos, né? E a gente não precisa nem analisar os cromossomos, a gente analisa as células mesmo, sem visualizar os cromossomos, as células inteiras, vamos dizer. A gente vai lá e conta um número grande de células, pintando ali o cromossomo X e o cromossomo Y, a gente pode identificar essa linhagem de cromossomo Y, que é fundamental, porque as meninas que têm cromossomo Y, né, em alguma linhagem, tem que ser, a gente tem que fazer gonadectomia para evitar o gonadoblastoma, né? Estão perguntando... Perfeito. Deixa eu aproveitar e te fazer uma... Se eu posso complementar te fazendo uma pergunta, assim, né? Além do clássico cariótipo, né, em que a gente já vê, então, a presença do Y, que outros cariótipos, então, que a gente precisa ter esse cuidado de indicar o FISH para a presença do Y? Quando tu tem, por exemplo, suspeita de um mosaicismo, né, e só encontra 45X, é importante ver se não tem uma outra linhagem cromossômica, tá? Para descansar, tá? Muitas vezes vai ser só 45X mesmo e tu não vai ter nenhuma outra linhagem. Ou às vezes tu acha um pedacinho de cromossomo X e não de cromossomo Y, onde tu fica mais tranquilo, né?
Quando tu tem fragmentos, cromossomos marcadores, né? Que o que é um cromossomo marcador? É um cromossomo que tu não consegue identificar a origem dele. Tu não consegue identificar se esse cromossomo é de X ou é de Y, né? Daí tu tem que também fazer o FISH para identificar se aquele fragmento é de X ou Y. Daí se pede FISH para X e Y e o que marcar é o que tá ali, tá? Mas principalmente os marcadores são fundamentais. Perfeito. Eu te cortei bem numa hora, eu acho que tu ia ler, tu irias Não, ler uma pergunta. perguntando aqui se o gonadoblastoma pode aparecer após os 40 anos. Pois é. Então, assim, se existe essa, vamos dizer assim, se existe essa linhagem do Y, né, a chance vai aumentando com o passar da idade, né? Então, sim, a resposta mais simplificada seria essa. O ideal, então, se existe essa suspeita, né, e se, especialmente aí na presença do cromossoma marcador, ou né, já da presença do Y já visualizada antes em mosaico, né, que normalmente vai já dar alguma alteração fenotípica de genitália ao nascimento também, né, sim, de fazer uma investigação e nunca é tarde também para se investigar quando há uma suspeita ou um indício forte. Né? O importante é que o gonadoblastoma é um tumor silencioso, né? Então, assim, na presença de uma... Por que se indica a gonadectomia? Por que se indica retirar as gônadas? Para que não se... para aquelas gônadas não se transformarem num tumor, não aparecer o tumor, né? Porque às vezes o tumor está lá dentro e a gente não consegue visualizar com ecografia, por exemplo, né? Então, a gonadectomia, a gente chama que ela é profilática, ela evita daí o aparecimento do tumor, né? Então, na presença do cromossomo Y, o ideal é a gente fazer gonadectomia profilática, né? Não precisa ficar testando se tem algum problema a cada 6 meses ou cada ano. Na realidade, já se retira as gônadas para resolver o problema, né? Ele é realmente profilático. Bom, vamos continuar aqui. Então, nós bastante das características, né? Assim, principalmente da baixa estatura, né? Mas assim, tu já falou um pouco das outras características clínicas, né? Que pode ter problema cardiológico, pode ter problemas renais, né? O que mais que a gente tem que investigar em quem tem síndrome de Turner, que veio o diagnóstico de síndrome de Turner? Então, a questão da triagem aí para alterações tireoidianas, né, que são bastante frequentes, né, muitas meninas podem ter alteração de função hepática, né, a gente costuma também acompanhar o perfil metabólico, né, com a parte de glicemia e perfil lipídico, é bastante importante também, né, do ponto de vista clínico também, sempre observar a questão do peso em relação à altura, né? Como é que essas meninas estão evoluindo nesse quesito, né? E, enfim, então é um cuidado de saúde assim muito integral que essas meninas com síndrome de Turner necessitam, né? E à medida também que vai se aproximando da idade da puberdade, a observação dessa questão do desenvolvimento gonadal, né? Que a gente sabe que o FSH é um marcador, né, de insuficiência ovariana, então já a partir dos 9, 10 anos o FSH pode começar a subir e dar um indício, né, de insuficiência gonadal. Né? Tem, já várias vezes botaram aqui sobre infecção de ouvido, né? A gente sabe que assim, otites de repetição são comuns em síndrome de Turner, né? Então é uma das características, tá? Sim. Isso muitas vezes leva a perda ativa, né, por efusão e por problemas de condução, né, porque se tem líquido dentro do ouvido, principalmente, a criança ouve mais abafado. Então, infecção de ouvido faz parte realmente, e otite de repetição faz parte do quadro clínico de síndrome de Turner, né. Então, no momento
as otites em geral são mais precoces, muitas vezes, que a gente, como a Cristiane falou, a gente costuma fazer o diagnóstico, ele é mais tardio, né? Não é um diagnóstico feito ao nascimento, muitas vezes, né? Então, é importante, se o diagnóstico é feito ao nascimento, prestar atenção nas otites de repetição. Outra coisa que a gente tem que comentar também são as alterações neurocognitivas, né? A grande maioria não tem nenhum problema intelectual, né? Mas eu acho importante falar sobre problemas específicos de aprendizado, principalmente não verbal, né? Problemas, às vezes, na matemática, né? Algumas características, assim, que podem se apresentar a quem tem síndrome de Turner, né? Então, eu acho que é importante, apesar de não ter um déficit cognitivo, né? A síndrome de Turner tem algumas coisinhas que a gente tem que prestar atenção, né? Imaturidade emocional e, às vezes, alguns com problemas de comportamento também que tem que prestar atenção, né? Exatamente. A questão espacial, né? Isso. Não acompanhar muito bem a questão espacial, tempo, espaço, e isso entra também dentro da questão da própria matemática, né? Questões geométricas, enfim. São especificidades, mas acho que pontuaste super bem, né? Todas essas questões. Então, uma das características principais da síndrome de Turner é o problema de crescimento, né? Isso é uma coisa que é quase 100% dos casos tem problema de crescimento, né? Como é que a gente trata o problema de crescimento da síndrome de Turner, Cristiane? Vamos entrar nessa parte agora. Nessa seara, perfeito. Eu vi que eu já tenho uma pergunta ali, né? Com que idade se começa? Então, a gente sabe que quanto mais precoce o tratamento, né, melhor o resultado, melhor a gente vai corrigir esse déficit de crescimento, né? Então, a gente começa ao diagnóstico, né? E, bom, se o diagnóstico foi pré-natal ou se o diagnóstico foi ao nascimento, né? Então, normalmente, o bebê, o lactente, pode fazer algum catch-up, né, algum ganho de crescimento nos primeiros 2 anos de vida. Então, costuma-se dizer que se inicia o tratamento ao redor dos 2 anos de vida, quando o diagnóstico é precoce. Mas, se não, né, no momento em que se faz o diagnóstico, exceto se não existe mais tempo hábil para isso, né? Como, por exemplo, se o diagnóstico foi numa adolescência tardia ou, inclusive, na vida adulta. E o tratamento se faz com hormônio de crescimento. E eu acho que uma excelente notícia que a gente pode dar é que esse tratamento ele é disponível no Sistema Único de Saúde, né? A gente sabe que tratamento com hormônio de crescimento é um tratamento caro, né? Mas o SUS dispõe, né? Basta ter, vamos dizer assim, basta ter a prescrição e preencher os critérios que o protocolo do Ministério da Saúde prevê, né? Agora, tem uma outra questão bastante importante que a gente precisa pontuar, porque alterações de tireoide, que são frequentes nessas meninas, também podem impactar o crescimento, né? Então, é importante fazer esse screening de alteração tireoidiana e corrigir se a menina apresenta, então, um hipotireoidismo, né? Então, esse conjunto de estratégias, e aí eu também ouso aqui dizer que isso vai ao encontro de cuidados da saúde em geral, né? Porque uma criança, para crescer, também precisa se alimentar adequadamente, precisa de sono adequado, né? Então, assim, além dos cuidados gerais de saúde, então, o tratamento com hormônio de crescimento e hormônio tireoidiano quando há recomendação, né? E se o diagnóstico foi ao nascimento, quando que tu começa com hormônio de crescimento? Então, a gente observa, monitora esse crescimento até os 2 anos de idade, né? Porque os lactentes têm um período que eles fazem esse crescimento de recuperação, né? E normalmente não apresentam um déficit de crescimento nessa fase, né? Vão começar a apresentar déficit a partir dessa idade, né?
E a gente pode, então, também pontuar que um momento ideal é quando se identifica que a criança começa a perder estatura em relação, vamos dizer assim, ao que é considerado normal para a sua idade, né? E qual é a expectativa do tratamento, assim? Quanto de crescimento? Uma criança não tratada, qual é a estatura final que ela vai ter? Vamos dizer, em média. Se não Então, eu tra- acho que é bem importante pontuar isso, né? Então, vamos dizer o Turner clássico, né? A gente sabe dos estudos que atingem aí uma média de estatura de 1,35, ao redor de 1,35, menos de 1,40 m, sem dúvida, sem o tratamento, né? E o que se almeja com o tratamento é que essas meninas atinjam uma estatura dentro da curva normal de crescimento, né? Claro que a gente poderia pontuar aqui a questão da genética familiar, enfim, né? Mas a gente também não faz extravagâncias no tratamento, por exemplo, né? A gente colocando essas meninas para dentro de uma curva normal de crescimento, né, para mulheres, né, a gente já se dá por bastante satisfeito, né? Tá, é excelente isso. E até quando vai o tratamento com hormônio de crescimento, Cristiane? Ótima pergunta também, né? Então, normalmente essas meninas têm um atraso de maturação óssea, né? E a gente, quando fala em crescimento, sempre observa a questão da idade óssea, que nada mais é do que a janela de tempo de crescimento que a gente tem, né? Então, a gente sabe que a maior possibilidade de crescimento se dá até uma idade óssea de 14 anos, né? A partir de 14 anos de idade óssea, a gente já não tem mais muito benefício, né, de fazer tratamento com hormônio de crescimento. E a gente sabe também que o hormônio de crescimento ele pode pôr alguns, vamos dizer assim, alguns riscos quando a gente ultrapassa, né, o tempo e também a questão de doses. E é bem importante a gente falar que o tratamento adjuvante com o hormônio feminino, né, ele pode melhorar esse prognóstico de altura. Então, antes se achava, eu já vou emendar, tá? A Claro. reposição do hormônio feminino. Antes se achava que a gente deveria postergar, né, o tratamento com a reposição de hormônio feminino nessas meninas, né? Hoje, então, o que é consensual é que a gente comece a repor hormônio feminino, tá? Numa idade que se considera normal para o desenvolvimento puberal das meninas, né? Então, ao redor dos 12 anos de idade, não esperar fazer todo o tratamento com hormônio de crescimento para depois iniciar o hormônio feminino. E tem outros benefícios que a gente espera, né, com o tratamento com hormônio feminino, inclusive um deles é o crescimento uterino, que pode nos fazer uma ponte para falar mais adiante sobre questões de fertilidade, né? Então, o que é recomendado nos guidelines hoje é que a gente inicie precocemente o hormônio de crescimento e inicie a reposição de hormônio feminino, a indução puberal, como a gente chama. E é importante pontuar que a gente não começa com uma dose que seria já uma dose plena, né? A gente vai induzindo aos poucos, né? Tentando imitar o que seria uma fisiologia normal, um funcionamento normal, né? Porque as meninas não fazem o seu desenvolvimento puberal assim da noite para o dia, né? Existe uma progressão e a gente tenta, vamos dizer assim, imitar a natureza nesse sentido. E aí alguém já perguntou sobre o estrogênio transdérmico, né? A gente tem evidência na literatura que o estrogênio transdérmico seria mais benéfico nas meninas com síndrome de Turner, em especial quando elas estão usando o hormônio feminino, o hormônio de crescimento, perdão, até pela passagem hepática desses dois hormônios, né? E para um não interferir na ação do outro. Então, realmente, o ideal seria que a gente pudesse usar o transdérmico, mas não se conseguiu até o momento incorporar o transdérmico no PCDT, apesar das tentativas que eu sei que já foram realizadas para isso acontecer, né?
vou deixar a Tênis falar um pouquinho, porque senão eu emendo aqui, né? Eu faço um... tratamento, porque isso o tratamento é realizado por endocrinologistas, né? Principalmente endocrinologistas pediátricos. Eu acho que tu é a pessoa ideal para falar sobre isso, né? Obrigada, exatamente, né? A gente acompanha essas crianças ao longo da vida até o seu crescimento para a fase adulta e tem esse olhar longitudinal, né? Algumas crianças com síndrome de Turner acabam tendo puberdade espontânea, né? Então, sabe que algumas, principalmente aquelas que são mosaicos, né? Ou as que são isocromossomo de X, acabam tendo puberdade espontânea sem necessitar de suplementação hormonal, né? Mas essas têm que acompanhar também, porque elas podem depois, de alguma maneira, ter falência ovariana posterior, né? Isso é bem importante, né? Exatamente. A gente fala muito também, tu citaste, né, o acompanhamento com o endocrinologista pediátrico. É bem importante a gente fazer uma transição adequada, né, dessas meninas, então, para o seu acompanhamento adulto. Inclusive, eu acredito muito que a gente está numa fase da medicina que a gente compartilha muito com os pacientes, né? A gente, de uma certa forma, abre bastante sobre a questão de tratamento e evolução dos seus quadros, né? Então é importante que as meninas e suas famílias saibam da importância do segmento, tanto do ponto de vista hormonal, quanto do ponto de vista metabólico e cardiovascular na vida adulta, né? Então a gente não deve abrir mão de um acompanhamento, vamos dizer assim, próximo, né? Para identificar essas questões e poder resolvê-las da melhor maneira possível, tá? Então, as que fazem gonadectomia, Sônia, né, essas vão ter ausência, então, de exposição hormonal e vão fazer, então, reposição hormonal, né? E a indução, vamos dizer assim, a indução se faz com estrogênio e depois progesterona, e na vida adulta se pode, então, substituir pela combinação dos hormônios femininos nas pílulas, né? Tem uma pergunta aqui, se as meninas que têm cardiopatia podem fazer tratamento com GH ou reposição hormonal? Essa é uma pergunta bem importante também, né? Meninas com cardiopatia vão sempre fazer um acompanhamento conjunto com um cardiologista pediátrico, né? Mas a maioria das meninas tem alterações cardíacas leves, né? Que é a aorta bicúspide e que não contraindica o uso do hormônio de crescimento. E as meninas que têm condições, então, mais acentuadas, como, por exemplo, coarctação de aorta, essa condição ela foi corrigida, né, no momento em que se apresentou. Mas nessa população, então, não contraindica, mas requer um acompanhamento mais de perto, né? Controlando aí níveis pressóricos e o acompanhamento conjunto com o cardiologista pediátrico é muito importante, tá? Tem uma pergunta aqui que é da Ana Lu. O que vocês acham sobre o uso do Puran T4 até começar com as injeções de hormônio? Eu acho que dá uma confusão aqui, né? Porque o Puran ele é usado para hipotireoidismo, né? São coisas diferentes que a gente está falando aqui, né? Exatamente. Então, assim, o hormônio de crescimento, ele é indicado para corrigir o déficit de crescimento, né? E o Puran T4, ele é utilizado para o tratamento do hipotireoidismo, que é, vamos dizer assim, a falha da produção do hormônio da tireoide, que também é importante para o crescimento e para outras funções do organismo, né? Então, são coisas separadas, mas que correm em paralelo. Acho que é importante a gente fazer essa parada e esclarecer isso bem, né? Mas então, se a menina está usando Puran T4, é porque em algum momento já foi diagnosticada com hipotireoidismo.
E pode acontecer, né, de o primeiro diagnóstico ser um hipotireoidismo e não a síndrome de Turner? Pode, né? Porque o hipotireoidismo é mais comum do que a síndrome de Turner, né? Mas então a gente tem que prestar muita atenção, né? Se essa menina que está fazendo esse tratamento com hipotireoidismo não pode ter outras características e que nos fazem pensar ou lembrar de síndrome de Turner. Não sei se esclareci, Temis, ou se tu queres fazer um adendo. Mesmo, né? Que não são, assim, são tratamentos para coisas diferentes, né? Uma coisa não substitui a outra, né? Não se dá o Exatamente. crescimento. Na realidade, quem tem hipotireoidismo tem déficit de crescimento também. Pode ter déficit de crescimento também, né? Tá, vamos continuar Exato. aqui no nosso tema, né? E em relação à reprodução, né? O que a gente sabe sobre a reprodução de meninas com síndrome de Turner? A gente sabe que aquelas que menstruam espontaneamente, em geral, têm um desenvolvimento ovariano razoável, têm óvulos, né? Aquelas que não menstruam espontaneamente têm, na realidade, falha ovariana e não produzem os óvulos, né? Exatamente. E nessa condição da falha, então, vamos começar por essas meninas, né? Que tem falha do seu desenvolvimento gonadal, né? E que não tem a produção de óvulos. Então, essas meninas, elas não vão poder gestar espontaneamente, né? E existe possibilidade, então, dependendo da vontade, né, da maternidade nessas mulheres, vamos dizer assim, né, já estamos considerando mulheres, de fertilização. Porém, a gente precisa se atentar para questões importantes, como, por exemplo, o desenvolvimento uterino. Por isso que a gente pontuou lá atrás, né, sobre a idade de início e essa indução da puberdade, também leva em consideração, né, o desenvolvimento do tamanho do útero. Então, nem todas vão ter a morfologia adequada para gestar, mesmo que por fertilização assistida, né, com doação de óvulos, por exemplo, né? E existem também outros dados muito impactantes, assim, muito sérios da literatura, que aí sim falam a respeito das meninas e das mulheres jovens com cardiopatias. Essa condição, então, aumenta bastante o risco, né? E precisa ser avaliado com especialistas, né? Sobre o risco, né, de uma gestação, aí eu vou ser redundante, né, sobre uma gestação de alto risco, né, e especialmente se em conjunto já tiver alterações metabólicas como diabetes, hipertensão, né, então precisa ser avaliado com bastante cuidado. Voltando para as meninas, então, que fizeram uma puberdade espontânea, né, o fato de terem feito puberdade espontânea não garante, né, não garante que depois esses óvulos continuem, vamos dizer assim, aptos, né, para a reprodução. Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, existe, vamos dizer assim, nas mosaico, né, a possibilidade de fazer de congelamento desses óvulos, né, pensando numa possibilidade futura de gestação também por fertilização in vitro. Então, essa situação da fertilidade, ela precisa ser conversada, então, nesse período da adolescência para não se perder esse time, né? Agora, o que também é importante a gente pontuar, isso não é uma opinião pessoal, isso é uma opinião, vamos dizer assim, do conjunto de especialistas, né, que está escrito na nossa literatura médica por consenso de especialistas, que para ambas as adições, né, a adoção é sempre uma opção bem-vinda, e eu
tenho a felicidade também de acompanhar já algumas mulheres adultas com essa situação e que são mães muito realizadas e felizes, né? Então, a maternidade, ela é maior do que o fato de gestar, né? De ter uma gestação. Então, cada caso precisa ser individualizado, mas especialmente precisa ser conversado sobre isso no momento oportuno, né? Eu até sugiro que inicialmente é com a família, com os pais, né? Porque a gente também não precisa expor precocemente um assunto que vai gerar alguma ansiedade, né? Então, acho que esse é um cuidado importante que se deve ter. Vou te deixar complementar, Tênis. Eu acho que isso é bem importante, porque a angústia, às vezes, dos pais é que a menina não vai se reproduzir, que ela tem os óvulos, que ser congelado, mas às vezes ela tem 12 anos, tem uma cabeça de criança, né? Não está pronta ainda para passar por um procedimento, que não é um procedimento simples congelar os óvulos, né? Tem que tomar hormônio para superovular, para recoletar óvulos. Exato. Maturidade razoável para poder fazer um planejamento do que ela quer, né? Então, não é muitas vezes o desejo dos pais, tem que ter os desejos daquele indivíduo que vai passar pelo procedimento, né? E é muito difícil tomar essa decisão quando tem um timing aí curto, né? Se ela menstrua espontaneamente, daqui a pouco começa a mostrar uma falência ovariana, né? Tu não pode esperar 10 anos para isso acontecer, 5 anos para isso acontecer, né? Então, eu acho que é importante avaliar isso caso a caso e avaliar isso. Tem maneiras de avaliar isso com exames hormonais também, né? Com ecografia. Então, é importante consultar com o seu médico, né? Ou endocrinologista, ou geneticista, né? Ou especialistas em reprodução humana. É importante até para saber os riscos, né? E os benefícios de cada procedimento, né? Mas como a Cristiane falou, na realidade, a maternidade não se resume à gestação, né? Existem vários tipos de maternidade e eu acho que tem várias opções para as pessoas com síndrome de Turner, né? Cristiane, a gente tem que comentar que a menina com Turner, que ela vai congelar os seus óvulos, esses óvulos também podem ter somente a falha no cromossomo X. E ela pode também ter filhas com síndrome de Turner. Então, tem que também pegar e explicar e saber que procedimentos que tem que fazer em caso de um congelamento de óvulos, na hora de fazer uma fertilização in vitro, o que tu tem que, na realidade, avaliar depois nesses embriões, né? Então, acho que é muito importante todo esse aspecto, né? Cristiane, eu acho que aqui está falhando. Vamos ver se ela volta. Para mim está bem devagar, eu não sei se para vocês também está, né? Mas eu acho eu considero importante ela estar com falha no áudio, né? E eu acho que é muito importante a gente fazer o que a gente chama de aconselhamento genético, né? Tanto para aquele casal que teve um filho com síndrome de Turner, que quer ter um outro filho, né? Voltou, Cristiane. Eu estou falando do aconselhamento genético agora, né? Então, eu estou falando da importância do aconselhamento genético para um casal que teve um filho com síndrome de Turner, né? Uma filha com síndrome de Turner, para quer ter um outro filho, saber o risco de recorrência, né? E o risco de recorrência, na realidade, ele vai variar de acordo com, vamos dizer, a característica do cariótipo, né? E também aquela pessoa com Turner que quer gestar e tem condições de gestar, a gente saber o risco de ela ter um filho com síndrome de Turner também, né? Então, são todas as opções que a gente tem que pontuar na hora da gente conversar com o casal, na hora de conversar com a mulher com síndrome de Turner, né? É perfeito, e isso vem ao encontro do que a gente sempre fala, essas meninas precisam de um acompanhamento multidisciplinar, né? Então, nós da endocrinologia vamos acompanhar essas meninas talvez por mais tempo, né? Ao longo de todo o seu crescimento, mas a gente vai precisar, em diversas situações, aí, de outros especialistas, né? O cardiologista, o nefrologista,
E depois, nessa questão da discussão da fertilidade, do aconselhamento genético, o geneticista, que já foi certamente importante também no momento do diagnóstico, né? De estar presente nessa discussão. Então, esse caráter multi e interdisciplinar é bastante importante, né? Estão ali perguntando se está recomendado fazer o PGTA, que é aquele análise de embriões para trissomias, com certeza é recomendado, né? Então, várias opções de se fazer, né? Então, é bem importante. Essa é uma das coisas que pode ser feita depois nos embriões, né? Estão perguntando aqui se a síndrome de Turner acontece devido a um fator hereditário. Na grande maioria, não. A grande maioria é um erro ali na hora das divisões dos cromossomos, em que o cromossomo vai um a mais ou um a menos para uma célula, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, quem é 45X, quem é 45X mosaico, né? Isso é ao acaso, né? Isocromossomo também é ao acaso. As deleções, às vezes, podem ser dadas. Por isso que é importante a gente saber qual é o cariótipo e daí tomar as decisões se precisa fazer análise dos pais ou não, né? Cristiane, a gente está já 8 horas, né? Nós estamos acabando a nossa live, aqui só tem 1 hora, né? Passou rapidinho. Mas passou assim! Bom, mas eu acho que a gente cobriu a maioria dos temas, né, Cristiane? Não sei. Eu acredito que sim, a gente fica também à disposição, né, Temis, para se alguém quiser nos procurar para tirar alguma dúvida, né? Eu quero agradecer o carinho, assim, de famílias, de mães e de pacientes que estiveram conosco e de colegas, né? A gente não pode esquecer dos comentários carinhosos a nosso respeito, mas eu acho que a conversa foi muito boa e fluiu tão bem, justamente porque a gente tem isso no nosso sangue, né? O cuidado dessas meninas, a gente tem essa vivência e eu acho que isso, vamos dizer assim, nos traz essa segurança para ter essa conversa, né? Para ter essa conversa franca, espontânea, esclarecer e tirar dúvidas. E eu só quero agradecer a oportunidade e a gente se coloca à disposição, né? Para estar sempre podendo fazer a diferença aí na vida das nossas pacientinhas. Eu agradeço demais, Temis. Obrigada mesmo. Obrigada, Cristiane, pela tua participação. Eu acho que esse é um exemplo de interação multidisciplinar, né? Um geneticista e um endocrinologista. Eu acho que é importante, porque na realidade as nossas especialidades se complementam, né? Então, e o cuidado da síndrome de Turner é sempre multidisciplinar, porque precisa muitas vezes do cardiologista, do nefrologista, do endócrino, do pediatra, do geneticista, do otorrino. Então, a gente pode numerar aqui todas essas especialidades, né? Então, Perfeito. E é fundamental isso. Então, eu agradeço muito a tua participação, né? Eu quero informar que essa live vai ficar gravada, tá? Ela vai ficar gravada, então, no Instagram da SBGM, né? Que é SBGM_genética, né? E essas lives da Hora da Genética acontecem a cada 15 dias. Então, cada dia é um tema diferente, né? Então, fique ligado que a gente vai, a cada 15 dias nós voltamos com a Hora da Genética, com o próximo tema. Muito obrigada a todos pela participação e vocês fiquem bem e se cuidem, tá? Cristiane, obrigada. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau.